Olá pessoal, aqui é a Cláudia do Lightworkers Trabalhadores da Luz. Desde que começamos a frequentar a escola, fomos ensinados que, embora a humanidade tenha muitas culturas e religiões com crenças similares e diferentes, isso vem desde os primórdios. Na Suméria, por exemplo, lá a história da criação é o Enuma Elish, mais antigo do que qualquer outro livro considerado sagrado. Se voltarmos no tempo, veremos que Abrão e seu pai Terá eram sumerianos. Viviam em uma das cidades-estado muito importante, Ur, na Caldeia, e as crenças deles eram totalmente voltadas para os supostos deuses que desceram dos céus. Ali já havia um protótipo de religião, pois zigurates, que eram grandes edifícios, templos, estavam presentes em todas as montanhas, nos altos, para a adoração dos deuses, já com seus sacerdotes e sacerdotisas, rituais, etc. Mas essas crenças precisavam se espalhar, e como a antiga brincadeira do telefone sem fio, cada uma mudava em um lugar e outra crença era iniciada de acordo com a orientação de um suposto anjo que aparecia e dizia como deveria ser. Havia o conhecimento na família de Abrão do Enuma Elish. A convivência com os que dos céus desceram não surpreendeu quando um deles falou pessoalmente com ele e ordenou que fosse com tudo que era seu para uma outra terra. Terra que seria dada a ele. Terra que possuía cidades, moradores já com seus costumes, suas vidas construídas, famílias, crenças similares que tinham sido passadas à frente, com mudanças talvez nos nomes das divindades. Inanna, por exemplo, era a deusa suméria, Ishtar para os acádios. Para os fenícios era conhecida pelo nome de Astarte. Para os gregos era a deusa do amor, Afrodite. E assim o telefone sem fio foi passando de cultura em cultura, mudando apenas o nome da divindade, enquanto a história da espécie humana ia se moldando através das eras. A cidade prometida, Canaã, como dissemos, já estava habitada. Haviam famílias, comunidades, estabilidade, e o povo chamado cananeu foi confrontado pelo povo que se formou pelo chamado de Abrão, que recebeu aquela ordem específica, que foi mais ou menos assim: eu te prometi esta terra, entre, tome posse, não poupe ninguém, nem criança, nem idoso, mas poupe as virgens. Sem entrar em mais detalhes, vamos deixar que vocês reflitam essas informações nas suas mentes. A ordem, então, era dar fim aos seus próprios descendentes, que migraram para outras cidades. Então, o original do Enuma Elish, algumas partes se perderam das tabuletas, fala sobre quando o céu acima de nós não existia, a terra também não, sobre Apsu, a criação dos deuses, Tiamat, como uma energia feminina, que no original seria um adjetivo para forma, molde, matriz. O universo teria vindo de um caos primordial. Caos, portanto, teria sido o primeiro deus grego que deu origem ao universo no qual estamos, segundo a mitologia. Caos também seria desordem, o vazio, o abismo, energias sem formas que não poderiam se materializar sem corpos, já que não havia nenhuma dimensão. Então, de acordo com Enuma Elish, Apsu disse que, tendo conhecimento da origem de tudo, o comportamento de alguns deuses criados tornaram-se desagradáveis e ele não tinha paz. Ele não podia descansar nem de dia nem de noite e queria destruí-los para dormir. Quando falou com Tiamat, a suposta mãe desses deuses, ela chorou e lamentou enquanto Mumu, outro suposto criador, isso dentro da história do Enuma Elish, foi chamado e aconselhou Apsu, apoiando sua decisão. Este é o primeiro conceito de trindade que existiu, pois, após concordar com Apsu, Mumu foi aceito como seu filho. Os deuses criados do vazio
se enfureceram quando souberam do plano, e Enki, também conhecido por Ea, decidiu eliminar Apsu, tomando-lhe a coroa e o manto, que são os símbolos de nobreza até hoje. Mumu foi colocado como servo com uma coleira presa ao nariz. Então, nessa história envolvendo o início do início, um ser criado pode se voltar contra o seu criador? Provavelmente sim, pois os que quiseram tomar em outro livro sagrado o lugar divino foram jogados na terra, aqui, e se tornaram os anjos caídos. Então, analisando melhor, podemos ver que, em se tratando do universo, não haveria morte, mas a volta da energia primordial da criação para uma reformulação, voltar ao início e recomeçar. Foi quando de Enki surgiu Marduk, e Tiamat se revoltou. Segundo Enu-Elish, ela teria dito: quando Apsu foi morto, você não ficou do lado dele, você só pensou em si. E se armou para uma batalha que Marduk prontamente se ofereceu para participar. E foi supostamente a primeira batalha universal entre os deuses que se tem conhecimento. Marduk venceu e essa batalha passou a se chamar a Luta do Caos. Daí o mundo foi separado de outros reinos e surgiram os Anunnaki, termo dado pelos sumérios, autocráticos, bélicos, guerreiros, sem medo de tirar a vida de ninguém, e a outra parte dessa espécie complicada ficou no comando de Anu. Anunnaki seria melhor interpretado se fosse aquele que dos céus de Anu vieram à terra, onde supostamente também caíram os tais anjos rebeldes. Aliás, Anu jamais teve vontade de ficar aqui. Ele permaneceu na sua dimensão, no seu reino, onde quer que ele estivesse. Aí pulamos para o outro livro sagrado, onde ninguém para pensar por que foi usado o termo Elohim, deuses no plural, e não El, no singular. Bereshit bara Elohim et ha-shamajim ve'et ha-aretz. Se tornou no princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit é o começo, a origem de tudo. Seria o primeiro, o primordial, criou Deus, céus e terra. E no livro menciona que os humanos estão pouco abaixo dos deuses. Shamajim, sendo céu, está no plural, pois o singular é Shammai. Seriam os mundos cósmicos. A vida começou a se formar pelo universo do seu jeito e à sua maneira. Cada espécie foi surgindo e tem a sua própria história de criação. Completaremos esse assunto no próximo vídeo. Se desejar, continue conosco e reflita sobre este conteúdo. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.